Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amados irmãos da Igreja Batista Central de Campinas, como é bom podermos estar juntos nesse momento de oração, de culto, de louvor, de adoração ao nosso Deus. Eu quero pensar com vocês nesta noite sobre o tema a fidelidade do Supremo Pastor e a fragilidade das ovelhas. O texto é o Salmo 23, um salmo que você certamente conhece, todos nós amamos esse texto, mas preste atenção na leitura. Deixe o Senhor falar com você, ao seu coração, como se fosse a primeira vez que você estivesse ouvindo esse texto. Então vamos ao texto. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Ele me conduz a águas tranquilas. Ele restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Este salmo, ele retrata a figura de Deus como pastor, que é um tema recorrente no Antigo Testamento. Deus é, para o povo de Israel, o pastor, aquele que guia, que conduz o povo. Desde Gênesis, Jacó disse que Deus estava conduzindo a sua vida. Depois nós temos Deus tirando o povo do Egito, conduzindo o povo até a terra de Canaã, a terra prometida. Nós temos, por exemplo, Davi, que era um pastor de ovelhas, sendo chamado por Deus para ser o pastor de Israel, para ser aquele que conduz o povo, aquele que iria liderar a nação de Israel, como o rei de Israel. Também uma figura para pastor, aquele que cuida, que pastoreia. E nesse salmo, Davi ele coloca essa metáfora para Deus. Deus é o pastor de Israel. Deus é o seu pastor. Por isso ele diz, o Senhor é o meu pastor. Por isso, de nada terei falta, porque o Senhor ele vai cuidar totalmente, completamente de mim. Ao mesmo tempo que nós temos a figura de Deus de Israel, supremo pastor, o Deus soberano, todo-poderoso,
nós temos também a metáfora da ovelha usada para nós, filhos de Deus, para nós crentes. E nós sabemos que ovelha é um animal muito limitado, não é? Ele tem as suas limitações de locomoção, para se defender de predadores, a sua visão, a questão de orientação. Então, ovelha é um animal completamente dependente de um pastor. Por isso o texto diz, e o pastor de Israel, que é Deus, ele vai me levar a pastos verdejantes, ele vai me conduzir a águas tranquilas, ele vai me levar para veredas da justiça, por amor do seu nome. Porque essa é a função do pastor, cuidar das ovelhas, levar as ovelhas para pastos verdejantes, alimentar as ovelhas, cuidar, dar o seu cuidado, proteção e, principalmente, estar conduzindo as ovelhas pelo caminho correto, tanto pela manhã, quanto ao meio-dia, quanto à tarde. E, principalmente, o texto fala sobre questões de perigos, incertezas, medos, temores. O texto fala sobre, mesmo quando eu andar por vales sombrios, vales de sombra e de morte. O contexto ali da Palestina, de Israel, um lugar de várias montanhas, vales e montanhas, em que muitas vezes as ovelhas eram levadas para lugares altos, mas também para lugares baixos, e nesses percursos eles tinham que proteger o rebanho, cuidar do rebanho, tanto de predadores quanto de perigos de penhasco, de quedas e assim por diante. Por isso o texto fala que Deus vai conduzir o povo, Deus vai proteger o povo. Davi, ele diz que o Senhor é o seu pastor e por isso nada vai lhe faltar, porque Deus é suficiente para o alimentar, para o proteger, para cuidar dele e para sustentar. Por isso o texto fala, pastos verdejantes, águas tranquilas, veredas da justiça por amor do seu nome. E mesmo quando eu andar, e todos nós estamos nesse momento de pandemia, de incertezas, de medo, de pavor, angústia, depressão, estamos nos sentindo como ovelhas angustiadas no vale da sombra da morte, temerosas. Mas o texto diz, não temerei mal algum, não temerei perigo algum. Por quê? Porque o pastor está comigo. Ele me protege com a sua vara, com o seu cajado, com sua presença, com a sua palavra, com a sua pessoa, a própria pessoa do pastor vai nos proteger, e principalmente com as suas promessas. Há um texto aqui em Isaías, no capítulo 40, no versículo 11, que eu gosto muito, eu quero ler para você. O texto diz assim, como pastor ele cuida do seu rebanho, e com o seu braço ele ajunta as ovelhas, né, os cordeirinhos, e ele vai carregar cada uma delas no seu colo, porque ele cuida das ovelhas, daquelas que ainda estão amamentando. Então o texto de Isaías 40, que é um texto que começa falando sobre consolo, o consolo de Deus, o conforto de Deus, mostra que Deus vai cuidar de cada um de nós, o seu povo, os seus filhos, como aquele pastor que cuida do seu rebanho, que carrega os cordeirinhos no seu colo, e aquelas que amamentam, ele cuida de forma especial. Há muitos outros textos na Bíblia sobre pastoreio, sobre Deus como nosso pastor. Você pode ler depois, por exemplo, a Ezequiel, capítulo 34. E esse texto, de forma especial, ele é um texto que Deus está repreendendo os falsos líderes e aqueles que estão se aproveitando do rebanho, de uma situação de vulnerabilidade para se aproveitar do próprio rebanho. E Deus diz, olha, eu vou repreender, eu vou cuidar desses líderes, desses pastores, digamos assim, que estão se aproveitando do rebanho e não cuidando do rebanho como deveria ser sua responsabilidade. E aí então Deus diz no versículo 11 de Ezequiel 34 que ele mesmo vai cuidar do seu povo. Ou seja, naquilo que os pastores eram omissos, Deus promete fazer aquilo que os pastores não estavam fazendo. Os pastores estavam fazendo exatamente o contrário do que eles eram a sua responsabilidade. Eles estavam extraindo do rebanho, não é, a sua lã, estavam explorando o rebanho, e Deus diz assim, no verso 11,
Porque assim diz o Senhor, o soberano: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, assim também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas. E o texto diz: eu as farei sair de onde as nações as reuniram, trazendo-as de outros povos para a terra que eu lhes dei. Eu as apacentarei nos montes de Israel, nos vales, em todos os lugares que eu já tenho preparado para elas. Tomarei conta delas, diz o texto. Colocarei numa pastagem boa, nos lugares altos de Israel. Eles serão, esta será a terra que eu as levarei. Ali as alimentarei, num lugar plenamente, onde elas ficarão plenamente satisfeitas. O texto diz assim no verso 16: procurarei as perdidas, trarei de volta as que foram desviadas, enfaixarei as que estiverem feridas, fortalecerei as fracas, aquelas que estão longe, aquelas que estão vulneráveis, apacentarei o meu rebanho com justiça. Que promessa maravilhosa do nosso Deus. Ele cuida de nós como um pastor que cuida das suas ovelhas. Por isso que Davi vai dizer mais adiante que certamente a tua bondade e a tua fidelidade me acompanharão ou me seguirão todos os dias da minha vida. Ele descansa sob o cuidado do Supremo Pastor. Porque se o Senhor é o meu pastor, e Ele é, eu estou tranquilo. Não preciso ficar ansioso, preocupado, porque de nada terei falta ou nada me faltará. Porque o Senhor, como meu pastor, é tudo o que eu preciso. Essa metáfora do pastor e ovelhas, ela será usada também no Novo Testamento por Jesus. Você sabe o texto que diz assim, Jesus diz: olha, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu não vou ficar extorquindo as ovelhas, mas eu, ao contrário daqueles falsos pastores da sua época, líderes religiosos que estavam se aproveitando da religiosidade do povo, Jesus disse: eu sou o bom pastor e eu vou dar a minha vida pelas ovelhas, pois as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, ou seja, elas têm um relacionamento pessoal e íntimo comigo, e eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. E para completar, lá em 1 Pedro 5,4, o apóstolo Pedro diz assim, que nós somos ovelhas do Supremo Pastor, e um dia se manifestará o Supremo Pastor, e quando ele se manifestar, nós receberemos a imarcessível ou imperecível coroa de glória. Cristo está voltando. Nós somos ovelhas, Jesus é o Supremo Pastor e Ele tem cuidado de nós. A Bíblia diz que Ele é o Cordeiro. E lá em Apocalipse diz que o Cordeiro nos apacentará diante do seu trono. E ali não haverá mais tristeza, nem morte, nem enfermidades, nem choro, nem sofrimento. E essa é a minha palavra para você. Confie no poder, na graça e no cuidado de Deus. Ele é o nosso pastor. Ainda que andemos por vales de sombras, de morte, de incerteza, de preocupações, de pandemia, o Senhor é o nosso pastor. Nós não precisamos temer mal nenhum, porque Ele cuida de nós. A sua vara, o seu cajado nos consola, nos protegem, e Ele é o nosso supremo pastor. Por isso de nada teremos falta. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade, porque perguntam as nações: onde está nosso Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória,
nações em ouro, prata e riquezas, e se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Neste momento nós queremos orar por você, por sua família, pela nossa igreja, pelos líderes, pelos pastores, diretoria, líderes de pequenos grupos, você que é membro da nossa igreja, alguns pedidos de oração que nos foram enviados. Nós queremos orar por você nesse momento. Eu convido você a se juntar comigo em oração neste momento. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esse momento. De forma especial, queremos te louvar pela tua fidelidade. O Senhor é o nosso supremo pastor. Como é bom podermos descansar nesta verdade, de que se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, nós não precisamos temer mal nenhum, Pai, porque o Senhor está conosco. Queremos orar nesse momento, ó Pai, pelo nosso país, pelas nossas autoridades, presidentes, governadores, senadores, ministros, todos aqueles que estão, Pai, em cargo, em posição de liderança no nosso país. Orar pelo nosso estado, pela nossa cidade, pela nossa igreja e pelas igrejas espalhadas em todo o nosso país. Queremos pedir também por aqueles que estão, Pai, trabalhando nos hospitais, como os médicos, enfermeiros, todos os profissionais da área de saúde. Queremos pedir, Pai, também neste momento, por aqueles que foram curados, ó Pai, dessa doença, desse vírus. Lembramos do pastor Galbiati, lembramos da irmã Berenice, de tantos outros irmãos da nossa igreja, que foram curados e restaurados. Queremos orar nesse momento também pela irmã Zélia, pelo irmão Raimundo, pelo senhor Guilherme, pelo senhor Valdir e por tantos outros pedidos de oração, Pai, que estão aqui, que nos chegaram através desta semana que irmãos nos enviaram. Queremos pedir também, Pai, pelas nossas crianças, as crianças da nossa igreja, que o Senhor as abençoe também de forma especial nesse tempo tão difícil que eles estão passando. Queremos pedir, Pai, pelos casais da nossa igreja, pelas famílias, que o Senhor possa abençoar cada um deles também, Pai. São tempos difíceis, tempos de incerteza, de insegurança, de medo, de ansiedade, mas sabemos que o Senhor é suficiente e poderoso para cuidar de nós. Nos momentos de dúvidas, de incerteza, de insegurança, o Senhor é o nosso supremo pastor. Cuida de nós, dá-nos, ó Pai, a tua paz, pois a tua palavra diz, lançando sobre ele, Deus, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. O Senhor está conosco, por isso não temeremos. Ainda que os montes se transtornem, ainda que tudo se abale, ainda que tenhamos muitas incertezas pela frente, nós podemos confiar no teu poder, no teu cuidado, na tua soberania e na tua graça. Pedimos que o Senhor continue cuidando de cada um de nós, Pai. É isso que nós oramos e pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado você que esteve conosco, nos acompanhou nesse culto de oração. Deus abençoe a sua vida, os seus familiares. E uma palavra especial para você que está nos acompanhando os nossos canais, nossas redes sociais. Esteja atento às nossas comunicações, aos nossos comunicados. Talvez tenhamos ainda algum comunicado importante ainda nessa semana. E nos acompanhe aos cultos de domingo, a nossa EBD às 9h30, nosso culto às 11h e às 18 horas, nosso novo horário. E pedir para que você continue firme, lendo a palavra de Deus, orando e falando com os irmãos através de ligações, por telefonemas, WhatsApp, usando as mídias possíveis para levar uma palavra de ânimo, de encorajamento para os irmãos da nossa igreja, de forma especial aqueles que moram sozinhos, aqueles que estão se sentindo solitários, aqueles que estão vivendo de forma
aqueles que moram sozinhos. Então esteja nos ajudando nesse momento, nesse cuidado, nesse pastoreio. Você que é líder de pequeno grupo, que está se reunindo de forma online também, muito obrigado pela sua vida, pelo seu trabalho, pelo seu pastoreio. Então, Deus abençoe a sua vida, Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça. Uma boa noite. Um grande abraço.